Então, nessa aula aqui eu vou tentar falar um pouco sobre deformações e principalmente dos gráficos, diagramas, que vai cair na prova. E é isso aí. Eu vou tentar falar rápido porque os vídeos estão ficando muito longos. Eu vou tentar fazer isso por volta de uns 10 minutos. E é isso aí. Então, vamos lá. O que é deformação? Deformação ela pode ser causada pela tração, ou seja, quando você estica um corpo, aí ele vai ficar mais comprido, mas vai ficar mais fino também. E se você for analisar as seções transversais desse corpo, vai ver que depois da deformação elas vão meio que aumentar a distância entre elas. Ou seja, a deformação devido à tração provoca afastamento das seções e diminuição da seção transversal. Acho que eu já falei isso em algum vídeo, mas é isso aí. Diminuição da seção transversal porque aqui vê que ele está maior, aí ele fica mais fino, ou seja, diminuiu a seção. E a deformação devido à compressão, ela meio que aperta o corpo e ele vai ficar meio achatado. E do mesmo jeito, a seção transversal que antes estava numa distância, agora elas meio que se aproximaram. Ou seja, a compressão provoca a aproximação das seções e o aumento da seção transversal. Ou seja, uma ao contrário da outra aqui. Classificação. As deformações, eu acho que tem 3 tipos de classificação. Eu não sei se eu nomeei direito aqui, mas quanto ao valor, as deformações pode ser do tipo absoluta, que é representado pelo ΔL, e relativa, que é representado pelo epsilon. Então, ΔL, a diferença entre as duas basicamente é que o ΔL é um valor com medida, tipo centímetro, milímetro, metro. E a relativa, como o próprio nome diz, é relativo. É uma unidade de medida dividida pela outra, ou seja, é adimensional. E a relativa, vamos dizer, chama de percentual também porque ela expressa uma porcentagem, é quanto por cento que o corpo se deformou. E não confundir esse epsilon com o módulo da cidade, que é o E maiúsculo, que é muito complicado se confundir, porque ela vai usar isso praticamente em tudo, que é a lei de Hooke. Mas é isso aí. Então vamos lá. Aí tá o corpo aí em azul. Ele se deformou, ele se esticou e ficou desse jeito em vermelho. Então o L0 vai ser a parte em azul e o LF vai ser vermelho. Ou seja, a deformação vai ser a diferença entre os dois. Já no outro exemplo ali, o L0 vai ser a parte em azul ainda. E a parte em vermelho vai ser o LF, que é o L final. Ou seja, ela comprimiu. Você vê aqui que a deformação continua sendo a diferença entre os dois, porém, no primeiro exemplo, o L final é maior que o inicial. Ou seja, L final menos o inicial dá um valor positivo. Só que se fizer a mesma coisa aqui, final menos inicial, dá um valor negativo. Ou seja, apesar da fórmula, assim, de maneira geral, ser final menos inicial, se você for fazer aqui e aqui, os valores vão ser meio que opostos, negativo. Um vai negativo, outro positivo. A diferença é por causa que isso vai mostrar em que sentido que deforma. Você vai fazer o corpo aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho. Mas isso não importa muito, apesar de na apostila tá para esse exemplo aqui, esse exemplo aqui tá final menos inicial e para esse aqui tá inicial menos final. Isso não influencia muito não. Pelo menos não nos exercícios que eu fiz até hoje. Mas pode considerar de maneira geral assim. E a deformação relativa vai ser ΔL sobre L0. Como eu disse, unidade de comprimento dividido por outra unidade de comprimento. Vai ser deformação dividido pelo comprimento inicial. Ou seja, vai ser quanto por cento que deformou. Quanto por cento que aquela deformação vale sobre o valor total. E é isso aí. E outro tipo de classificação é quanto à origem. Deformação pode ser elástica, aí vai ser absoluta elástica ou relativa elástica, ou plástica.
absoluta plástico ou relativa plástico. Elástico e plástico está muito relacionado com a palavra mesmo. Tipo, elástico. Imagina um elástico. Quando você estica, aí você solta ele. Ele volta ao tamanho normal. Ou seja, deformação elástica é isso aí. É quando você exerce uma força e isso gera uma deformação. Mas quando você cessa as forças, a deformação desaparece e o corpo volta ao seu estado inicial. Já a plástica é diferente. Imagina você esticando uma sacola de supermercado de plástico, sei lá. Quando você estica ela e você solta, ela não volta a ser o que era antes. Ela continua esticada. Ou seja, deformação plástica é quando você faz um esforço, gera deformação, só que quando você cessa o esforço, a deformação permanece. E é basicamente isso daí. E esse coisa de elástico e plástico é muito importante depois para determinar os valores no gráfico, porque no gráfico você vai determinar a deformação total, mas daí você vai ter que saber quanto que vale naquele total, quanto que é de plástico e quanto que é de elástico, ok? E uma coisa importante para esse gráfico aqui também é a lei de Hooke, que eu não precisava ter colocado agora, mas é isso aí. E a lei de Hooke funciona nessa reta aqui, que é a reta de Hooke. É isso aí, lei de Hooke. Não confundir esse E aqui com o Epsilon, porque um é módulo da cidade e o outro é deformação específica. Ok? E vamos lá. E pode ser classificado também quanto a atuação, ou seja, pode ser longitudinal, deformação absoluta longitudinal, específico longitudinal, ou transversal, que vai ser absoluta transversal ou específica transversal. Apesar de eu nunca ter visto em nenhum exercício caindo absoluta transversal, mas nem sei se existe na verdade, mas tá aí. E a relação entre longitudinal e transversal é possível calcular através dessa relação aqui. E tem esse menos mi aqui, mas a fórmula não precisa necessariamente desse menos aqui não. Porque parece que o Cláudio não gosta de menos, então ele não exige menos nada nas fórmulas, nem nada, nem resultado. Então, por exemplo, tem a seção aqui, seção do corpo, aí ele se deforma, fica maior. Quando ele fica maior longitudinalmente, aumenta e transversalmente ele diminui. Ou seja, um é ao contrário do outro. Por isso que tem esse menos aqui. Só para explicar mesmo, mas isso não vai fazer muita diferença, não. E coeficiente de segurança, vou explicar porque tá lá na apostila. Eu acho que é a única parte da apostila onde tem coeficiente de segurança, mas só para ficar bem claro que coeficiente de segurança é a tensão de ruptura, que é a tensão na qual a peça se rompe, dividido por tensão admissível, que é a tensão a qual está submetida a peça, ou também é conhecido como tensão de trabalho. Ou seja, já que é uma tensão de ruptura que é o maior valor possível, assim, digamos, porque acima disso não tem como, porque nesse ponto a peça se rompe, dividido por um valor que com certeza é menor que o de ruptura, porque... Deixa eu tá vibrando. Com certeza é menor que o de ruptura, porque é a tensão na qual o corpo está trabalhando, sei lá. E então vai ser um valor maior dividido por um valor menor, então com certeza vai ser menor, vai ser maior que 1. É só isso que você tem que decorar sobre o coeficiente de segurança, que ele vai ser sempre maior que 1. E agora vamos para os diagramas.